a gente observa certas coisas que são, muitas vezes, não é interessante, são intrigantes. Principalmente em alguns cenários. Eu vou fazer aqui uma alusão a dois cenários. Esses cenários são políticos, aqui nos diz respeito, que as batalhas internas e de bastidores já vem acontecendo há muito tempo, que é justamente as batalhas daqueles que a grande imprensa e aqueles que vivem politicamente, né? E a gente que está nos bastidores escutando, entende que serão os dois candidatos a governo do estado de Pernambuco. A governo do estado de Pernambuco. A governadora, na batalha para ser reeleita, e, consequentemente, o prefeito do Recife, né, que também tentará retirar a governadora. Então, oposição e situação. E esse embate tem, em alguns momentos, coisas interessantes e que são até de boa referência para que o povo se atente, né, o que acontece de fato naqueles que estão ali na cadeira do poder ali no processo transitório. Pois bem, dito isso, vamos aqui falar aqui. O céu de brigadeiro da governadora estava até bem. As coisas acontecendo, nenhum escândalo. O do prefeito do Recife não estava tão bem, porque desde que apareceu oposição, e diga-se de passagem, uma oposição muito incisiva e com muito fundamento, com muita clareza, né? Alguns exageros aqui, outros ali, mas no grande limiar do processo, né, a gente pode afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida, que um governo ou melhora, ou só é melhor quando tem uma oposição e que escuta a oposição e tenta se acertar. Não se deve levar, quando é uma oposição bem feita, propositiva, ela deve ser levada a sério. Porque senão o povo fica ali olhando no bastidor e dará a resposta sem sombra de dúvida daquilo que você se acha que é indiferente e que não precisa ninguém criticar. A autocrítica propositiva, né, e construtiva, ela é sempre importante quando ela é levada para esse lado. Então, estava analisando. A gente tem aí uns problemas interessantes. Essa semana agora, a partir de segunda-feira, dia 2 de fevereiro, acaba o recesso legislativo nas câmaras, nas assembleias estaduais e na Câmara Federal, nas câmaras municipais, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. O que já vai acontecer na próxima semana, na capital de Recife, porque repercute para o Pernambuco, é justamente o pedido de impeachment. O pedido de impeachment para ser votado, né, ser aceito, para se criar as comissões para o pedido de impeachment, para ser deferido ou indeferido, quem vai decidir é os vereadores, na Câmara de Recife. Amanhã não, porque amanhã é o primeiro dia, né, é a abertura dos trabalhos, é institucional. Mas na terça-feira já se inicia já a leitura. E aí há uma grande expectativa sobre isso, né? Mesmo sabendo que o prefeito tem maioria, mas há uma grande expectativa. Porque o pedido de impeachment é legítimo, né? Uma pessoa que estava lá numa colocação muito abaixo daqueles, mas muito abaixo mesmo, né? Tinha 62 pessoas na frente. E de repente o cara entra lá com a decisão não liminar e extrajudicial administrativa para que ele fosse aceito porque era portador do PCD, que não atendeu na inicial do edital. Ele não disse que era. E depois a própria justiça anulou esse pedido dele. Aí depois descobriu que o cara era filho de um juiz, que esse juiz estava com as ações, né, de um processo que estava correndo na justiça de barreira de aluguel de licitação na Prefeitura de Recife. Processo esse que o Tribunal de Justiça de Pernambuco acabou de validar as provas lançadas pelo Ministério Público. A decisão valida as provas do GAECO, do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, que é o falado esquema de carona, o falado barriga de aluguel,
em que licitações teriam começado no primeiro ano da gestão do João Campos. Então, isso agora está valendo. Apura as investigações que apuram o desvio de verba na Prefeitura de Recife. Já é um grande problema. A Prefeitura de Recife, liderada pelo gestor João Campos, vai ter que se defender. E com muita veemência. E que ele não tem nada a ver com isso. E quem foi que fez isso vai ter que aparecer nomes. Então ele tem dois problemas. Vejam só, tem dois problemas. Que vai começar já no ano fiscal, a partir da próxima semana. Então a turma fica dizendo, as coisas só acontecem no Brasil depois do Carnaval. Não, estão acontecendo antes do Carnaval. Né? A exemplo do Banco Master também, que está enrolando desde dezembro, desde o Natal. O cara arruma dinheiro para os outros, dizendo, mas o dinheiro é de fulano. Eu tenho um fundo garantidor. O cara não tem dinheiro nenhum, o cara fica rico assim. Tem um fundo de investimento. Mas quem é o dono do fundo de investimento? Ninguém sabe. Né? E o cara fica só olhando assim, né? O afegão médio, o cidadão, o popular. Como é que é isso? Esses caras ficam milionários do dia para a noite. Então, está posto aí as grandes batalhas que o prefeito João Campos vai ter que enfrentar. Aí você pergunta, isso vai corroer ou vai impactar ele sendo a vice-candidato? Eu entendo que ele será candidato a governador. Não tem a sombra de dúvida. Não tem a sombra de dúvida. E aparece justamente que é no tempo de campanha. Quem é candidato, já fui candidato, eu sei o que é isso. Né? E você tem que estar muito correto, muito tranquilo e dizer, isso aqui não me cabe. Isso aqui foi feito isso. Porque aparece fake news, né? Aparece coisas terríveis sobre você que você nem sabe que não existe. Mas começa o vale tudo. Dentro do vale tudo também tem coisas que são verdadeiras. E vamos ver qual vai ser a capacidade da percepção da população, como é que vai absorver aquilo ali. Ponto. Esse é o ponto. Agora vamos para o ponto agora dos desafios da governadora. Estava até bem, mas apareceu assuntos que são terríveis. E eu digo que se nos assuntos negativos ela tem 3. Ela está na frente do prefeito João Campos, daqueles que são relevantes. Então vamos lá. Apareceu agora, 15 dias atrás, o problema da empresa da família de Raquel, que é do pai dela, circulando há 3 anos em Recife sem pagar um minuto de imposto, sem estar regularizada. E aí eu fiz aqui uma alusão, será que você que faz aplicativo, será que você tem uma empresazinha de turismo, a polícia lhe prender, a polícia de trânsito, que é legal, e você tiver com as documentações não em dia de circulação, você vai circular? Você não vai ser aplicado multa? Não tenha sombra de dúvida. Eu fiz esse comentário aqui. Então eu vou falar dos pesos e 2 medidas. Esse é um assunto que a oposição na Assembleia está entrando até com um pedido de impeachment sobre isso. Eu entendo que não cabe. Estranhamente, no outro dia, como foi descoberto isso, a empresa caruaruense encerrou logo suas atividades. A governadora não deu uma resposta. A culpa foi para quem? Para o presidente da empresa pernambucana de transportes intermunicipais, é a EPTI. O cara cai. Aí o que é que acontece? Entra o outro. Um problema, né? Um problema já que vai repercutir, vai respingar dentro do processo eleitoral. Segundo problema. O cara que foi nomeado para ser o presidente da EPTI entregou o cargo. Sabe por quê? Porque a imprensa descobriu que ele nada mais era que era um racista. Ele, numa conversa, né, de tempos, lá de mensagens trocadas, em um grupo virtual de faculdade, o ex-presidente, hoje ex-presidente da empresa pernambucana de transporte coletivo, Yuri Coriolano, Yuri Coriolano, entregou o cargo. Ontem o carro ele passou 3, 4 dias. Sabe por quê? Porque descobriram que nos e-mails dele, acho que foram os próprios amigos que vazaram, que ele tinha expressões terríveis contra as minorias.
contra os negros, né? E tem aqui hoje o blog do Magnum, né? Divulgou hoje em um desses e-mails palavreado do cara. Ele diz, mas que P de direito de mulher decidir. Aí depois, direito de decidir, ela que tem que copular com um C sem cami. Meu irmão, um negócio de baixo nível. Você abre o blog do Mário e está aí. Não de matar um outro indivíduo. Já vou ficando P com esse assunto, vou me abster, não sei o quê. Uma doideira. Aí depois entrou nos assuntos também, que ele diz que... O que é que ele diz? Em um outro e-mail ele declara, preto é a praga da humanidade. Palavras de Yuri Coriolano. E foi isso que o cara falou. Aí depois a imprensa descobre isso, veicula isso. E o que eu fico impressionado é que ele pediu exoneração. Cara, a senhora governadora só devia ter demitido ele de imediatamente. Porque aí era uma conotação de tudo de extremismo que esse cara tem. Em cima das minorias, de qualquer... O cara desse já devia ter... Porque tá lá escrito. Não foi ninguém que disse, ele escreveu. Né? E eu entendo claramente que abro aspas aqui para o comentário de Magno, que ele diz o seguinte, nem o governo Raquel Lira e nenhum outro neste país deve tolerar o intolerável. Racismo, misoginia, foi isso que foi feito. E insistir numa conduta criminosa, o rigor da lei. Esse tipo de invalidação do poder de precisão estava exposto pelo ex-presidente do EPTI. Independente de ser antigo ou de ser atual. Foi isso que fez com que ele caísse. Agora vejam só. Vejam só. Ele pede a exoneração do cargo, dizendo, não, saí do cargo para não prejudicar, né? Para não prejudicar e preservar o governo e a administração pública do Estado. Ah, é, bicho? Engraçado. Olha, ele não saiu, não foi por causa do que ele disse, não. Ele saiu porque ele quer preservar o outro, não. É o que eu disse, mas depois, ao mesmo tempo, anterior, ele disse, não, que isso não representa o que eu falei. Representa o quê, meu amigo? A palavra é sua, não é minha. O que você escreveu está aí. Você disse que os pretos são a praga da humanidade. Foi você que disse, meu rei. Aí depois tu vem com a história que isso não representa. Foi nunca. Que contexto, cara? Admita. Aí, o que eu acho interessante, que ele diz que sai do governo para não prejudicar a imagem do governo. Ah, é. Tu não. Vamos preservar a imagem do governo, eu vou me afastar. Tá bom. Agora, o que eu acho impressionante é a inércia, a falta de atitude. Imediatamente, quando a governadora viu isso pela imprensa, isso estava sendo divulgado já há mais de 2 dias, imediatamente já era para ter sido exonerado. Não era para ele ter pedido exoneração, não. E a governadora, através do Palácio, lançou uma nota que, quando descobrimos isso, imediatamente nós afastamos. E por que eu estou dizendo isso? Porque depois que ele pediu exoneração, abre aspas, palavras para a governadora. Estou falando já do... Veja só, um problema ligado ao outro. O principal presidente, o anterior presidente da PTI já cai por causa da questão do transporte, da empresa de ônibus da governadora. Aí quando coloca um cara que é racista. E aí a governadora diz, as palavras dela foram perfeitas, não tem sombra de dúvida, mas eu estou falando de atitude. Então vamos ler as palavras dela. Após tomar conhecimento dos fatos, durante a agenda nesta sexta-feira, a governadora Raquel Lira afirmou e disse não tolerar tais atos na sua gestão. Nosso governo não tolera misoginia, preconceito ou qualquer forma de racismo. Ele entregou o cargo e foi aceito, garantiu. Claro, tem que ser aceito mesmo. Mas quem era a senhora governadora que tem que demitir ele? As providências já foram tomadas para um novo cargo e o assunto está encerrado. Não está encerrado, não. A gente quer saber o seguinte, será que tem outros colaboradores aí
que tem essa atitude, eu tenho certeza, governadora, que a senhora não representa esse pessoal. Então manda esse pessoal, quando for indicar as pessoas, para ser seus colaboradores, observar, né, o nada consta desse pessoal. Porque a atitude dele em pedir a exoneração foi para preservar a sua gestão. Ele continua sendo o que ele é. Está se desculpando agora porque veio à tona e deu publicidade. Se ninguém tivesse descoberto, era o pensamento dele, continuava sendo e é o pensamento do cara. Vamos ser verdadeiro. Ele pode processar depois se quiser, não tem problema nenhum não. O que é que eu estou dizendo? Que só vem à tona o pedido de desculpas e o recuo porque foi descoberto. E não tinha como o cara falar. Porque senão ia ficar por isso mesmo. E vida que segue. É assim que é. Muitas vezes, um pobre trabalhador, uma pessoa humilde, passa por dificuldades perante a justiça, com muita injustiça, de fato. Mas não tem quem defenda ele, né? Mas isso aí não. Já se abre, o cara bota aquela linguajar bonito, pronto. Não sei qual vai ser depois, o que é que as instituições, né, do próprio Estado, coisa e tal, que é questão de conduta, uma palavra como essa, isso para mim é crime de racismo e é inafiançável. Crime de racismo desse país é inafiançável, caberia um processo. As entidades, o que é que vão fazer, não sei. Mas eu estou falando de atos que vão respingar no período eleitoral. E agora, por fim, se você não achasse pouco, teve o lance da arapongagem, né, usando delegados, foi uma denúncia pelo o programa Domingo Espetacular da Rede Record, e deu uma conotação muito grande, nacional, nos secretários do prefeito João Campos. E o que se fala é o seguinte, foi uma arapongagem porque não tinha nenhuma autorização da justiça, não tinha uma instauração de um processo, não tinha nada. Simplesmente com o intuito, se acha que foi com o intuito de usar isso como arma de politicagem. E confirmado pelo próprio diretor de Polícia Geral, que depois deu uma entrevista. Realmente existia coisa e tal, como não encontrando nada, paramos, e é desse jeito. Quer dizer, agora eu vou ali andando na esquina, tá ali, já deu ali, vamos começar agora, grampear ele em todo lugar agora. Mas tem um procedimento judicial? Não. Tem alguma denúncia? Não. Teve uma denúncia aqui, mas a gente depois mostra. Até hoje essa denúncia em relação aos secretários do governo, do prefeito, não foi apresentada. Teve algum procedimento judicial, um juiz dando autorização para que fosse feito isso? Também não. Então, veja só, mais outro escândalo que também a Assembleia do Estado, através da oposição, também está querendo, que eu não acho que vai dar impeachment à governadora. Agora, não entendo claramente, também que não tem impeachment também para o prefeito de Recife, mas entendo claramente que esses fatos serão super importantes, do lado negativo para um e do lado negativo para o outro. Ninguém está passando aqui a limpo as coisas. O João Campos tem lá seus BO e a governadora vai ter também, vai ter que responder. Dentro do processo eleitoral, a população vai analisar. Então, veja só, o ano chegou chegando. O ano chegou chegando. E não só tá bom para um não, tá ruim para todo mundo, dentro daqueles que vão participar do processo eleitoral. Porque isso vai vir à tona, isso vai remoendo. As equipes de marketing de um lado e de outro vão remoer isso aí. Não tem a sombra de dúvida, não. E aí eu digo a vocês devem estar bem blindados, esses dois atores que vão ser candidatos. Mostrar que não tiveram nenhuma culpabilidade sobre isso. E aí eu quero isentar até a governadora. Não sei se esse Yuri Coriolano foi indicação dela, tem mais essa. Muitas vezes é indicação lá do apoio político, né? Ou das bases políticas de deputado. Não bota fulano. Não passou bem pelo crivo, né? Lá do Palácio, para saber, ver o currículo do cara e a ficha pregressa dele, e apareceu isso aí. Mas pelo menos nesse momento, eu acho que a governadora ficou mais alerta e colocou uma pessoa da sua estrita confiança agora, para assumir agora a EPTI, que ela trabalhava era coordenadora de planejamento corporativo da Copergás, pessoa ligada diretamente à governadora, Angela Mottl, né, escolhida pela governadora para substituir o ex-secretário que nem esquentou na cadeira. Então, será um grande embate, e esses embates já estão aparecendo. Se você pensava que tinha vida bom para um
e vida ruim para outro, não, tá ruim para todos os dois. Essa é a minha leitura.